Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, sobre como organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o rapaz responsável pelas perguntas, também conhecido agora como o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tag Macar Service, uma oficina situada aqui na cidade de Osasco e também o criador aqui do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficina a mudar os seus resultados, partindo do pilar principal, que é ele mesmo, né? Se não tiver mudança nele, dificilmente terá mudança na oficina. Você vai ter algumas mudanças aí, até que consideráveis, mas nada com um alicerce muito forte aí, certo? Isso aí. E o que a gente vai falar hoje de mudança? Olha só, entra num papel importantíssimo. Como ter tempo para a família, mesmo sendo dono de oficina? É, meus amigos, eu sei que isso aí é uma dor que muito dono de oficina sente, que sente falta da família, às vezes a família reclama que ele está ausente, que não tem tempo de qualidade, essas coisas com a família. E que a gente pode ajudar aqui? Então, quando você aprende a fazer a gestão do tempo dentro da sua oficina, você vai poder ter mais tempo com a sua família. Você não vai precisar ficar prolongando tanto o seu expediente. Você vai ter lucro para pagar colaboradores, onde você pode estar ali no tático estratégico para estar com a sua família quando precisa estar com a sua família. Podemos seguindo aqui então, Du? Bora. Eu, Eu vi que você estava pegando papelzinho aí, algumas é, coisas. os negócios que sempre eu costumo fazer, né, para sair rabiscando, né, como Ah, de costume, né, mas vamos que vamos. beleza. Dono de oficina, você está ouvindo a gente? Hoje o foco aqui é em explicar para vocês sobre a gestão do tempo. Hoje nós iremos falar sobre gestão do tempo e como isso vai te ajudar na organização de processos e, de certa forma, vai trazer para você, com esses processos, azeitando o processo, gestão de tempo, tornar sua oficina mais lucrativa. Bom, Du, para a gente começar batendo esse papo, explica para a gente aí, para o dono de oficina, o que é o conceito geral de gestão do tempo. Então vamos lá, William. Se você for analisar o conceito geral aí de gestão do tempo, está relacionado ao seguinte. Bem interessante que eu tô lendo um livro, por sinal até indico, né, chama O Verdadeiro Poder. Esse livro, ele é poderoso mesmo. E lá em um dos capítulos fala justamente sobre você fazer a gestão eficaz. Então, na verdade, o que é a gestão? Se você for colocar a gestão no geral, seria você administrar uma empresa. Agora, querendo ou não, cada setor ele precisa, querendo ou não, precisa ser gerenciado também. Precisa de alguém que seja um responsável para fazer a gestão dessa parte. Por exemplo, se você tem ali, que nem no caso ali, por exemplo, a parte administrativa fica com a Roberta. Então, a gestão administrativa fica com ela, né? Eu sou um componente que ajuda ela, mas quem faz, quem gerencia, quem monitora, quem cuida é a Roberta. Aí lá embaixo a gente tem lá, tem a Luana, tem o Renato. O Renato, ele é o responsável pelo pátio e eu sou responsável pelo setor de atendimento ao cliente, mais uns outros pontos. A Luana tem, né? Então, assim, cada ponto ali você consegue fazer a gestão e ali você consegue ter a gestão eficiente. Então, assim, quando você delega isso para alguém, você consegue receber o auxílio para fazer o melhor controle, as melhores medições, os planos de ações que são necessários serem feitos. Então, assim, cada um ali vai ter a sua responsabilidade. Então, assim, eu sou o gestor no geral, faço a gestão no geral, mas eu preciso ter tudo separado. Para que eu tenha tudo separado, automaticamente também eu preciso fazer o quê? Fazer a gestão do tempo. A gestão do tempo para quê? Porque no período da manhã eu tenho uma determinada função aqui na tarde. Na parte da tarde eu já tenho outra.
Então, eu preciso, de uma certa forma, ter esse controle rigoroso aí da gestão do tempo. Para quê? Para que as coisas aconteçam e a oficina flua tranquilamente. Por que muitas oficinas, William? Isso, né, você tem visto de perto, a gente tem, né, ouvido muitos donos de oficina que têm feito o quê? Por exemplo, eu fico vendo, até conversando com uma pessoa, trocando mensagem que entrou em contato comigo, eu falo, me desculpa, é praticamente impossível você conseguir controlar uma oficina como realmente ela tem que ser, você sendo sozinho. Não tem como. Alguém vai pagar esse preço. E quem é que está pagando o preço? A empresa está pagando o preço, os clientes estão pagando o preço, ele está pagando o preço, que nem você falou, a família está pagando o preço. Então, assim, e fica difícil. Aí a pessoa, não, eu consigo. Você consegue ir tocando. Mas se você falar assim, a sua oficina está tudo em ordem, tem lá, o financeiro está em ordem, ali, o pátio está tudo certinho. Quando você entra mais a fundo, o que vai acontecer? Você vai ver que os carros, tá lá, tudo, tem um monte de carro empacado, carro atrasado, carro que está lá 3, 4, 5, 6 meses. Então aí não tem como. Então ele não tem uma gestão eficiente sendo sozinho. E aí eu falei, você vai precisar de pessoas para compor o seu time, né? E aí ele foi começando a compreender baseado em cima dos tópicos que eu fui passando, né? Agora, aí falando, né, a respeito da gestão do tempo. Quando você consegue controlar, aí dificilmente você vai ter esse problema que foi o que o William falou no começo, né? A gestão do tempo. Eu não tem gestão do tempo, não está cuidando dele, ele assim, ele atropela e acaba com você. E aí, quem é que paga, né? O William falou a respeito da família. A família vai pagar, né? Não tem jeito, isso daí sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele não está conseguindo fazer a gestão, não está conseguindo administrar ali, cuidar da maneira correta. E aí, dono de oficina, você já sabe. Acho que o William, né, vê muito bem o que é que está acontecendo. O que eles fazem? Eles falam o quê? Fabio, eu tenho que trabalhar até tarde para poder dar conta dos carros. E aí deixa de ficar com a família. Deixou de ficar com a família, aí já é onde a oficina, tipo assim, tá errado, né? Não tá funcional. Às vezes acontecer de uma vez ou outra, eu imagino que a gente vai citar aqui, mas isso daí costuma acontecer o quê? Por exemplo, uma vez ou outra você ter um pico, né, que você vai correr um pouco mais, vai exigir um pouco mais ali do dono da oficina. Isso daí pode acontecer, né? O que não pode é direto assim, né? Que nem as 9 leis irrefutáveis da vida. A vida é dor, né? A vida não é só dor. A vida é dor. Vai ter os seus períodos, né? Ali é onde vai acontecer isso daí, mas não significa que seja só dor, certo? Enquanto o William saiu aí, quando a gente fala assim, a respeito da gestão do tempo, você tem que parar e tomar bastante cuidado, né? Tem muitos donos de oficina que ficam fora do horário nas suas oficinas para poder continuar ou fazer alguns serviços que ao longo do dia não tem como efetuar isso daí. Então, o que vai acontecer? Isso daí vai pagar e vai pagar caro. E eu não consigo mais. Depois que você consegue controlar a oficina e você vê, de uma certa forma, você deixando ela da maneira como precisa, como realmente uma empresa tem que funcionar, o que vai acontecer, William? Simplesmente você vai conseguir trabalhar dentro do prazo certo, dentro do horário certo, não vai precisar você ficar, né, até tarde da noite. E outro, quando você vê que alguma coisa que às vezes pode acontecer sai fora do controle naquele momento, não significa que você ficando às vezes até mais tarde é o que vai resolver, é o que vai dar cabo aí de solucionar o problema aí da oficina. Certo, William? É isso aí. Peço só desculpa o pessoal que estava no Instagram, que estava no YouTube não viu. Eu preciso dar uma corridinha aqui que a panela quase transbordou ali. Gente, na verdade. Mas eu também estou olhando aqui o. Tá os dois aqui. Ale, o grupo não está embaixo não, né? Não. Se abrir o portão aí, tá? Agora sim. Beleza. Tava
vendo se o doguinho tava para cá, para poder dar um toque da abertura. Legal. Então, Du, eu sei que você falou, eu perdi um pedacinho, mas eu peguei a essência do todo. Aí você me fala uma coisa. Quando a gente está aí fazendo gestão do tempo, só fazer gestão do tempo não quer dizer que é delargar as coisas para os outros, né? Quando o dono de oficina pode virar e ver, beleza, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Então, vou delargar, vou jogar tudo para um colaborador aí e vou embora. Aí eu estou fazendo gestão do tempo. É isso? Não, de maneira nenhuma, William. Antes de mais nada, antes de você fazer isso, vai ser necessário você primeiro sentar e ver, refazer o fluxograma ali, a maneira como você gerencia a sua oficina. Eu acho que o primeiro tópico é o quê? Você sentar e você fazer ali um organograma. Nesse organograma você vai ver, né, colocando assim os tópicos simples, isso dentro da mecânica da mente, lá do programa da mecânica da mente. Tem, e quando a gente fala o quê? Você coloca o seu nome ali no centro, né, e o nome da oficina, e você coloca ali quem é que faz determinadas funções dentro da oficina. E você separa ali mais ou menos em 4 tópicos. Quem é que cuida ali do pátio? Quem é que faz diagnóstico? Quem é que arruma os carros? Quem é que faz troca de óleos, filtros? Quem é? Aí, num outro quadrante, você coloca quem é que faz a parte administrativa? Quem é que cuida do financeiro? Quem é que recebe? Quem é que paga ali os boletos? Faz o controle ali, né, da conta. Aí você coloca mais embaixo quem faz ali o cadastro de clientes, quem faz a anotação, quem faz o orçamento, quem faz, né? E ali a gente vai separando ali esses pontos. E ali você vai colocando o nome. Só que de repente você vai ver, se você tiver em todos os setores ali envolvido, de uma certa forma, principalmente se você for o líder de todos esses setores, aí lascou. Você já conseguiu enxergar onde é que está o problema aí. E aí o que você vai fazer? Você vai contratar uma pessoa. E quando você for contratar essa pessoa, você vai ter que descrever qual que é a função dela. E descrevendo a função dela, você vai chegar e você vai ter uma conversa com ela. A sua função é essa, e eu vou estar, né, monitorando e vou estar medindo junto com você. Então ali você vai tendo um acompanhamento, você delega essa função, você entrega essa responsabilidade para esse colaborador e você vai medindo, né? Por exemplo, estamos aqui com um rapaz que ele entrou há pouco tempo, né? Foi passado para ele ali todos os procedimentos, regulamento interno, né? Tem o descritivo de função dele e ali está tudo assinado, entendido e tem uma testemunha ali. Então, ali no caso, por exemplo, ele passou por um período de um desafio aí de chegar no horário aqui. E aí a gente sentou, eu dei um feedback para ele, conversei, né, se ele estava tendo alguma dificuldade para poder resolver isso. Aí ele falou que não, ele ia melhorar e tudo mais. Eu falei, então a gente vai continuar o nosso período aqui de teste aqui para que a gente possa ver se isso daí realmente vai ser solucionado ou não. A gente criou um plano de ação. E ele tá ali, ele está cumprindo. Graças a Deus ele entendeu o propósito. Não precisa ser, você está chegando atrasado. Não, você vai monitorando ali, né? Aí a gente acabou descobrindo os porquês, né, do fato dele estar chegando fora do horário. Então, assim, aí foi delegado para ele e a gente está só monitorando, né? Tá cerca, não é assim, eu entreguei, tá ali pronto, acabou, não. Né? Você vai cuidando ali e a gente vai fazendo essa gestão aí das delegações. Então, assim, não é só chegar e... Não, tem que sentar, separar tudo direitinho, organizar, de preferência, se você estiver junto com as pessoas certas. Por exemplo, entrar para a mecânica da mente. É uma opção para que você tenha aí uma mudança altamente significativa dentro da sua oficina para que você possa fazer a gestão do tempo. É isso. Opa. Tem algum engraçadinho aqui no YouTube. Desculpa, gente. Tinha um engraçadinho fazendo comentário desnecessário. Bom, Du, a gente já fala isso bastante, você defende muito essa causa, mas no programa, querido, a gente vai ainda mais a fundo numa coisa que é assim,
o número certo de carros para você atender. Porque quando você aprende a fazer a gestão do tempo, você consegue fazer mais e melhor. Por quê? Você tira o melhor de cada carro. Você não vai sair atendendo trocentos carros lá e achando que é isso que vai resolver. Você faz a gestão de quanto tempo você demora, você aprende a fazer a gestão de quanto tempo você demora para atender em média um carro certo, como você vai tirar o melhor dele fazendo tudo que você ensina. Isso dá um reflexo direto no lucro. Mas o quanto isso, fazer a gestão do tempo dentro da oficina como dono, te ajuda assim, ó, diretamente no lucro da oficina. Então vamos lá, William. Isso daí é o seguinte: quando você começa a ter o controle, né, fazer a gestão do tempo, você começa a entender a importância do tempo e que aquele tempo do carro dentro da oficina, ele é muito importante para quê? Querendo ou não, você tem que fazer, né, você tem que fazer girar o pátio. Tem que ser como se fosse uma esteira ali, né? O carro entrou, você vai fazer o diagnóstico, seja ele um defeito para você procurar, ou né, um serviço ali, uma revisão, um serviço. Então, assim, você vai ter que controlar, você vai ter que saber quanto tempo aquele carro tem que ficar ali dentro. Ele não pode ficar ali, né, entrou, vai fazer um motor, ferrou. Não. Você já tem que ter o controle aí, você já tem que ir separando, né? Ter ali. Aí a gente falou lá atrás, um pouquinho antes, sobre o fluxograma, e agora a gente falou, vamos falar a gente falou do organograma, agora a gente vai falar do fluxograma. Né? O carro entrou na oficina, ele tem os tópicos ali que é necessário ter para que você consiga. Então, quando você consegue controlar o tempo do carro na oficina, ele vai valer, né, o suficiente para que você arque ali com os compromissos devidos. Né? Ele tem que entrar em rápido carro de revisão. Né? Aí você pode estipular o tempo que esse carro entra para que ele possa estar sair. Baseado em cima disso, o que você vai entender? Você vai entender que a margem de lucratividade de cada carro, você conseguindo fazer entrar e sair esses carros, meu, automaticamente o faturamento, na hora que você vê no final do mês, você vai ver que ele vai ter uma média. E ali, baseado em cima dessa média, você pode trabalhar. Você fala, poxa, meu, eu estou atendendo muito carro. Sim, né? Estou atendendo muito carro. Meu, tá saturado para mim? Tá. O que eu vou fazer? Né? Isso daí é uma visão lógica. Né? Você fala assim, peraí, mas eu estou atendendo com excelência? Eu estou atendendo direito? Os clientes estão satisfeitos? Estou fazendo tudo da maneira correta? É o que a gente fala do auto-coaching, né? Você começa a fazer perguntas para você mesmo. Só que seja sincero, seja honesto com você mesmo. Né? Não adianta você falar assim, eu estou atendendo bem, não, os clientes não estão reclamando. Será? Né? Então, você tem que ver direitinho realmente se isso daí está dentro. Agora, o que você pode fazer? Meu, eu vou criar um sistema de agendamento, eu vou fazer o carro entrar, eu vou ter que fazer ABC como o plano de ação, para que eu possa aí conseguir ter uma melhoria significativa no fluxo dentro da oficina. Porque que às vezes, e é interessante, William, que assim, quando eu converso com o dono da oficina, que ele está lá com o pátio abarrotado, aí ele fala assim, meu, às vezes eu já não tenho mais nem onde colocar carro, às vezes eu estou estacionando ali no lava rápido do amigo, no estacionamento do vizinho, é não sei o que e tal. Aí você fica pensando, você fala, mas por que você está com esse acúmulo de carro? É bastante serviço? Você é muito procurado? Não, é porque o carro não está girando dentro da oficina. Se o carro não está girando dentro da oficina, o que vai acontecer? Problema. Ele vai ter problema, ele vai ter cliente correndo atrás dele, cobrando ele para entregar o carro. Ele vai correr para fazer o serviço não vai sair legal, vai ter retorno. Né? Então, se ele não der um basta nisso, dificilmente ele vai conseguir ter lucratividade. Então, assim, por exemplo, eu já sei quantos carros em média, William, por exemplo, eu sempre quando sento com a Roberta, a gente vai medindo. Deu 3 meses ali, qual foi a quantidade de carros que passou aqui? Qual foi o faturamento? Qual foi a margem de lucratividade que a gente teve com esses carros? Né? Então, assim, teve meses que a gente conseguiu trabalhar com a quantidade bem menor do que a média que a gente vinha atendendo, mas com um faturamento maior.
né? Então, às vezes, assim, não esse papo, assim, de quando eu falo, assim, quando eu vejo, né, algumas postagens, assim, o dono da oficina postando, graças a Deus, né, casa cheia, não sei o quê. Aí eu fico com a vontade de ligar para ele. Na maioria dos casos, eu vou ter a certeza do que a gente já vê, que é uma estatística. Você vai conversar com ele, ele vai reclamar que não tem colaborador, que ele não está conseguindo dar conta do serviço, mas para colocar na rede social é bonito. Só que coitado do cliente que passa por ele, né? Ele é um profissional muito bom, muito qualificado, tem tudo para dar certo, mas está faltando um pouquinho de abrir a mente e entender aí que assim, ele está fazendo mal para ele está fazendo mal para a empresa, está fazendo mal para os clientes também, porque é ruim. Eu lembro até hoje que tem um aluno da mecânica da mente, William, que ele falava o seguinte, ele falava assim, nossa, do putz, hoje eu tô todo enrolado. Quando ele falava isso, aí eu falava assim, meu, toma cuidado com essa parte. Você fala isso para os clientes, aí ele, putz, eu falo, às vezes o cliente vai deixar o carro, aí eu falo assim, putz, eu não consigo pegar seu carro hoje. Eu tô todo enrolado, vamos marcar para a semana que vem? Aí eu falei assim, não fala mais isso, sabe por quê? Porque quando o carro entrar na sua oficina, se acontecer alguma coisa que de uma certa forma não conseguir cumprir um prazo, ou dar um diagnóstico, ele precisar correr atrás de você para saber o que está acontecendo no carro dele, o que, que ele vai lembrar? Ele vai lembrar que você falou assim, que você estava enrolado semana passada. E que, na verdade, você vai viver enrolado. Então, meu, para de mandar esse comando, né, para o seu cérebro de que você está enrolado. Então, fala assim, meu, eu trabalho agendado, vamos marcar o seu carro para tal dia e você vai trabalhar. E não mais você vai falar que está enrolado. Aí ele falou, caramba, meu, e ele começou a trabalhar isso. E foi muito legal, porque sempre eu ligava para ele, não sei o quê. E aí, como é que tá o andamento das coisas aí? Aí ele, não, eu tô conseguindo organizar tudo. Ele não falava que ele estava enrolado, né? E às vezes quando escapava uma vez, eu falei, opa, aí ele, putz, é verdade. Então ele começou a trabalhar isso, o que que aconteceu? A oficina começou a ter um fluxo, ele conseguiu organizar baseado em cima dos tópicos ali das aulas da mecânica da mente, mas ele parou de falar isso. Então assim, não, vamos desenrolar isso daí. Não, você vai viver naquele emaranhado ali, enrolado. Então, isso daí é o que faz de uma certa forma. E outra, estava matando com o lucro dele. Esse negócio de viver enrolado estava matando a lucratividade da empresa dele. Quem vive enrolado é carretel. Para mim é Pois é, isso. pois é. Du, e falando nisso, quando a gente faz a gestão do tempo, aprende a tirar o melhor do carro, de cada carro que entra na oficina, começa a enxergar o lucro. Eu vou fazer duas em uma. Como isso influencia na vida familiar, né, diretamente, como que isso influencia na vida do dono de oficina, na vida familiar do dono de oficina, e com isso, ele pode parar de trabalhar no final de semana, se ele quiser? Ô William, a gente tem um histórico, até uma mensagem recente, né, de um aluno, eu acho que ele deve estar até aí, né, o Márcio. Ele falou, meu, ele no domingo, ele falou, ó, eu fui com meu filho, né, ali num parque que tem perto da casa dele, ele tava brincando e você vê, né, ele lá dentro das aulas, né, da mecânica da mente, ele entendeu isso daí, né, olha, oficina ITA, muito bem. Então isso daí, assim, era um sonho meu também, só que eu consegui organizar, né, e deixar. Então, assim, a gente atende de segunda a sexta, quantidade correta de carro, ninguém fica desesperado, né, aquela correria doida, e assim, de segunda a sexta você consegue, mas eu tenho clientes, meu, é só você, de uma certa forma, disciplinar, né, você educar, tá, é o Renato, isso aí, ó. Aí o que que acontece? Aí, ó, aí já, ó, aí, ó. Então, o que que acontece? Se a gente não mudar a nossa mente aí, a maneira de agir, não vai. Então, o que que acontece? Isso daí, assim, no início, quando eu comecei a mudar esse parâmetro aí, eu comecei a trazer a informação para os clientes de que estaríamos trabalhando só de segunda a sexta.
E para os colaboradores, a gente estava fazendo o quê? Meu, se a gente não conseguir finalizar até sexta, a gente vem aqui no sábado só para finalizar de porta fechada e a gente entrega o carro. Beleza? Beleza, a gente conseguiu, né? No início foi justamente isso, às vezes na sexta não conseguia finalizar, vinha no sábado, finalizava, mas de porta fechada, sem atender cliente, só na hora que terminava a gente ia lá e entregava o carro. Aí o que que aconteceu? A gente foi aos pouquinhos, ajustando, 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 até que de segunda a sexta-feira a gente consegue desempenhar tudo maravilhosamente bem, tá? Então isso daí já muda completamente aí o jogo, né? Então assim, não adianta assim querer fazer aquela loucura de uma vez só, não. Vamos gradativamente, faz um plano de ação, escreve isso num papel, o que é que você precisa fazer, né? Eu tenho até um aqui na minha mesa que eu comprei, eu faço muito mapa mental, vou até mostrar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, eu tenho um flip chart aqui ó, em cima da mesa, né? Aqueles papel de flip chart, que aqui eu vou fazendo os meus desenhos dos planos de ações, mais o mapa mental que eu uso aqui no iPad. Então, isso daí sem dúvida nenhuma ajuda a organizar, ajuda. Você vê que tudo está na mente, ó. O Jonathan falou, né? Eu sempre falo esse negócio de tá enrolado, tá enrolado, tá enrolado, agora vai parar. Você vai ver, ele vai começar a trabalhar isso daí, você vai ver que automaticamente como as coisas acabam mudando. Organizou isso daí, William, meu, aí você vai conseguir, né, de sábado você vai poder fazer uma atividade física, você vai poder sair com a família para ir almoçar, meu, não tem coisa melhor, né? A gente tem sempre o hábito ali, né, de sábado de manhã eu vou fazer minha atividade física, correr ali na USP, andar de bicicleta e tal, aí como eu tenho o hábito de acordar cedo de qualquer jeito, aí eu acordo cedo, vou lá, faço essa correria, né, que eu falo, é a corrida, né? É a correria do dia a dia. Vou lá, faço minha atividade física, volto, já passo ali, compro, né, o pão, as frutas, aí a hora que eu chego em casa, tomo um café ali com a Roberta, a Duda acorda um pouquinho mais tarde, como ela estuda cedo durante a semana, a gente deixa, né? Aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou ali, na hora do almoço, a gente senta, ou vai almoçar com algum amigo, vai almoçar com alguém, né? Então ali você tem o tempo de uma certa forma maravilhosamente bem administrado. Então você vai conseguir ter uma e outra, você vai descansar sua mente no final de semana. Aí estão falando, mexer no próprio carro, né? Se você tem um hobby, né, de fazer isso, você vai conseguir fazer, né? Ou aplicar algum hobby. O meu hobby, né, além da leitura, é fazer atividade esportiva. Então tem muita coisa aí da oficina. Nossa, você não. Não, a gente estuda também bastante. Eu tiro um tempo no final de semana para continuar leitura de livros, continuar desenhando, né, o que precisa ser ajustado aí na Tagma, certo, Eda? Sim, senhor. Edu, por onde que os donos de oficina podem começar para ter essa gestão do tempo e poder, com a gestão do tempo, ter tempo para a família? Qual que é o primeiro passo que eles devem dar? Primeiro passo é reconhecer que o que está vivendo hoje não é o mais adequado, não é o que Deus tem para ele, né? O segundo passo é você pegar um dia, ou depois do horário, ou num sábado, você ir na oficina e você sentar e falar: o que, que é que eu preciso ajustar? E você começar a colocar no papel. Começar a colocar no papel ali o que é que está faltando, né? O que eu estou fazendo aqui que está fazendo com que o meu tempo seja. E eliminar, né? E eliminando aí os roubadores de tempo. Às vezes o roubador de tempo está na própria rede social, né? O cara, ele de uma certa forma, por ele estar num estado tão complicado ali, ele busca a fuga de estar passando o dedinho ali no celular, ali no Reels, no TikTok, no Instagram, no Stories, sei lá o que que é. E às vezes ele acaba tendo muito tempo ali dentro daqui. Então, o primeiro passo é você identificar os roubadores de tempo ao longo do seu dia. Aí sim você partir para um plano de ação para que possa já começar a trabalhar isso aí. Não muda da noite para o dia, não é de uma hora para outra, mas precisa mudar baseado em cima das anotações que você fizer. Então
tá bom. Olhar a rede social para o que interessa, e não ficar passando o tempo dele inteiro aí, né? Exato, é você separar um tempo para você fazer isso. Separa ali, sei lá, 15, 20, 30 minutos do seu dia para você fazer uma postagem, gravar um vídeo. É isso aí, né? Ver um Agora, conteúdo do Eduardo. ver um conteúdo aí. O conteúdo do Eduardo e do William a gente vê fora do horário, que é a hora que para ali uma horinha, né? Para tirar para estudar, para aprender mais, né? Já deu uma dica aí ó, de como fazer a gestão do tempo. Aí. Du, para a gente finalizando aqui hoje, qual que seria a frase aí do podcast de hoje? A frase aí, William, é a questão: o tempo passa e não espera ninguém. Então, assim, se você não fizer uma gestão correta, ele vai passando. Você está perdendo muitas coisas, está perdendo muitas oportunidades com a sua família, você está perdendo muitas oportunidades de você se conectar com Deus, você está perdendo muito a oportunidade de você vivenciar outras experiências que, de uma certa forma, vai trazer um grande proveito, não só para dentro da sua oficina, para a sua própria vida pessoal. O tempo passa e não espera ninguém. É mais ou menos, né? A previsão do tempo para hoje é: ele está passando e não espera ninguém. Então tá bom, muito boa a previsão do tempo de hoje. Gente, por hoje é isso. A gente volta agora certinho com as lives de terça e quinta, às 7h15 da manhã, né? Podcast do Edu, tá bom? É esse recadinho para vocês aí que chegaram no decorrer do podcast. Então, voltamos à nossa programação normal, fechamos aí todo o ciclo agora da abertura da nova turma da Mecânica da Mente. Então, por enquanto, a gente está sem previsão da próxima turma. Então, agora é só terça e quinta para vocês, não percam, tá bom? Toda terça e quinta, às 7h15 da manhã, podcast do Edu, trazendo aí temas que vão ajudar vocês, donos de oficina, a sempre organizarem suas oficinas e tornarem elas mais lucrativas em até 90 dias. É Tá bom? isso daí. Vamos que vamos agradecer aí. Agradecer a Sheila, o Jonathan, o Renato, todos os amigos aí e os novos alunos que entraram aí. Vai ser algo totalmente, né, uma experiência muito bacana. Agora vamos lá, que eu vou reintegrar-me ao time ali, tomar café novamente com ele, já que ontem eu não estava aqui na Tagma. E vamos dar sequência aí, que a semana está só começando, uma semana abençoada aí. Valeu, É isso. dono de oficina. Valeu, dona de oficina. Aquele abraço, fiquem com Deus. Até quinta-feira. Até quinta.